invadido pelo olhar do Senhor, ele ficou constrangido pela maneira como Jesus olhava para ele. Então, quando Pedro estava negando, irmãos, eu penso que Pedro nunca esqueceu daquele olhar. Aquele olhar foi um olhar que capturou Pedro por toda a sua vida, apesar de Pedro. Aí quando Pedro está negando ele, espraguejando, dizendo que não conhecia ele, quando Pedro olha assim, o mesmo olhar do Senhor para Pedro, aquilo, irmãos, levou Pedro à loucura. Ele saiu, ele fugiu, ele segregou. O Senhor Jesus sabia que Pedro não voltaria, Pedro por si mesmo não voltaria. Pedro não voltaria, porque agora Pedro evadiu-se. Como se ele dissesse: como foi possível eu traí-lo daquela forma, abandoná-lo daquela forma? Eu disse com ele que eu iria até o fim, eu morreria, eu dava minha vida por ele. Ele não teve coragem de matar Malco. Ele queria aprontar ruaça, mas na verdade ele não ia até o fim. Mas o Senhor foi até o fim com Pedro. Quando ele ressuscitou, ele foi muito claro: dizer a todos que eu estou indo para a Galileia, e a Pedro, como se dissesse, especialmente Pedro. Não esqueçam de Pedro, não deixe Pedro para trás. Aí Pedro, irmãos, decidiu: vou pescar. Quando ele diz assim, vou pescar, o verbo ali é enfático, é decisão, é resolução definitiva. Vou pescar. Jesus disse: você não vai mais pescar. Lucas 5. A partir de agora você vai ser um pescador de almas. Mas Pedro estava contradizendo o Senhor, dizia: eu vou pescar. E ele foi pescar. E sabe o que Pedro pescou? Nada. Mas o Senhor foi atrás de Pedro e pescou para Pedro. Quando Pedro chegou na praia, tinha um peixe assado para ele, que o Senhor Jesus pescou. Aí ele chama Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Tu tem ágape por mim? Aí Pedro diz: eu tenho um filho por ti. O Senhor faz a mesma pergunta a segunda vez. Na terceira vez o Senhor fala assim: Pedro, vocês têm filho por mim? Ele disse: Senhor, tu sabes. E sempre o Senhor dizia para ele: apacenta minhas ovelhas. O Senhor estava dizendo para Pedro: você desiste, mas eu não desisto. Você pode me abandonar, mas eu não vou te abandonar. O Senhor havia dito para os discípulos, lá no início lá de Lucas 22, o Senhor diz assim: Satanás vos requereu. Ele olhou para todos os discípulos: vos requereu peneirar. Aí ele olhou só para Pedro e disse: eu roguei por ti. Ele só aponta para Pedro. Vos, todos, eu roguei por ti. Porque o Senhor Jesus sabia qual seria a peneira de Pedro. O Senhor se antecipou a Pedro para que ele não caísse. Que Senhor é esse, irmãos? Ele se antecipa às nossas quedas. Você vai cair lá na frente, pode ter certeza, ele já se colocou lá na frente por você, para que você não seja destruído. Que amor é esse, irmãos? Como podemos rejeitar? Como podemos fechar a porta? Não, irmãos. Olha essa mulher aqui. O amor vai esfriando. Vamos continuar lendo aqui. Vamos para o versículo 3 do capítulo 5 de Cantares. Despi-me da minha roupa, como vestirei? Lavei os meus pés, como sujarei? Estão vendo, irmãos? O amor dela não é mais o mesmo. Ela está preocupada com ela não está preocupada com ele. Outrora, quando ela se deu conta que ele não estava, ela apressou-se, saiu, buscou, agarrou. Agora ele está ali, irmãos, batendo na porta. Eis que estou à porta e bato, mas ela não abre. Ela olha para ela e diz: eu estou deitada, vou levantar? Eu vou ter que me vestir novamente? Eu vou ter que sujar os meus pés novamente? Como, irmãos? Pensa, ele fez tudo por nós. Nós não tínhamos um pequeno problema de pecado e nem um problemazinho de condenação. O nosso problema era irremediável do ponto de vista natural. Ninguém poderia morrer por nós. Não haveria nenhum sacrifício que fosse aceito por Deus, que pudesse nos redimir.
Mesmo se todos os anjos fossem sacrificados por Deus, como os cordeiros no Antigo Testamento, nada disso poderia satisfazer a justiça de Deus. Ele veio, irmãos. Ele diz: ninguém toma minha vida, eu a dou. Ele deu sua vida por nós. Tem um versículo lá em Efésios capítulo 5, que Paulo, ele vai no ponto mais elevado da redenção. Ele diz assim: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Agora veja bem, e a si mesmo se entregou por ela. Paulo não cita a questão do nosso pecado, ele vai no cerne, no ponto mais elevado do propósito de Deus. Ele se entregou por ela, ele se entregou por nós.